E aí, Isis, tudo certo? Tudo certo. Aqui nós, eu, Felipe, aqui falando sobre constelação familiar. Isso. Isis, eu queria então que você se apresentasse, porque tem muita gente que chegou agora, a primeira vez que tá nesse vídeo aqui, e falou assim, nossa, mas era o Paulo das Ervas e agora é o Isis. Fala pra gente um pouquinho de quem é você, Isis. Que legal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Isis José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, escritor, facilitador de constelações e outras coisinhas mais. E eu faço trabalho de constelação familiar mensalmente em grupos aqui na Lua Crescente, em Salesópolis, e também faço atendimentos individuais, presenciais ou remotos. Então, quem quiser me conhecer, conhecer meu trabalho, pode vir aqui na Lua Crescente, em Salesópolis, ou também pode estabelecer o contato remoto, que também acontece. Certo. Isis, eu vou trazer então algumas perguntas intrigantes que acontecem aqui. O pessoal pergunta muito assim, por exemplo, o pai e a mãe que tem um filho que ele tá nas drogas, tá viciado. O que fazer nessa questão? Como foi um dos vídeos que o Paulo das Ervas acabou falando a respeito da constelação, você poderia dar uma pincelada também e falar pra gente Sim. o pai e a mãe, o que eles podem fazer nessa situação? Bom, primeira coisa, a constelação ela vai ajudar com que a pessoa compreenda a situação em que ela se encontra, né? E é muito importante porque a constelação nada mais é do que uma tomada de consciência, a pessoa ter consciência daquilo que está acontecendo, principalmente em relação a esses mecanismos inconscientes que movimentam a nossa vida. Então você já trouxe uma questão muito interessante, pai, mãe e filho drogado. Qualquer vício, qualquer compulsão, né, ela vai significar que existe dentro daquela pessoa uma necessidade de procurar alguma coisa que ela acha que está faltando. O vício funciona dessa maneira, né? A pessoa busca através do vício, quer seja vício em drogas, quer seja vício em comida, quer seja vício em compra, em jogo. Então ela está buscando alguma coisa para preencher esse vazio existencial que está na vida dela. É importante que se entenda isso. Agora, lógico, isso traz outros contextos que não estão sendo falados aqui, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então é preciso entender por que aquela pessoa ela está se colocando nessa situação. Muitas vezes, e como a gente entende da dinâmica da constelação familiar, essa pessoa que se lança no vício, ela está, na verdade, olhando para uma dor de alguém que lá atrás também fez esse movimento, dessa vinculação de amor, de honra. Ou seja, ela está vivendo uma história que não é dela. Isso é uma possibilidade. Como é que a gente vai saber disso? Dentro de uma constelação, a gente vai então entender, verificar quais são esses liames, quais são essas vinculações, né? Esse seria o primeiro passo. Você pergunta assim, o que os pais podem fazer? Isso. E aí é importante também que a gente entenda a dinâmica da coisa. Veja, quando o filho ele é criança, ele é menor, aí os pais têm a responsabilidade sobre aquela criança. Porque, como eu disse, a constelação é uma tomada de consciência. Então, uma criança, um adolescente, ele não tem condições de se responsabilizar pela sua própria vida. Os pais fazem isso por ele. Então, numa constelação em que exista um menor, um adolescente, a gente vai trazer a dinâmica dos pais para serem olhadas, né? Então, a criança ou adolescente é responsabilidade dos seus tutores, dos seus pais. E os pais, no caso, têm que tomar medidas, no caso, que vão auxiliar aquela pessoa, né? Agora, quando a pessoa já é maior de idade, ou seja, em tese, ela já teria condições dela mesma assumir o compromisso da sua vida, assumir a responsabilidade pela sua vida, aí os pais estão num outro plano. E a pergunta que você faz, então, tem esses dois eixos. Se o filho é menor ou se o filho já é maior. Então de repente a gente pode tratar aqui dos filhos que são maiores, porque aqui a queixa que vem o filho já passa de 18 anos. Isso, então é uma queixa muito comum. O que os pais podem fazer quando os filhos já são maiores?
E aí também é preciso entender toda a dinâmica que envolve os filhos. Os filhos ficaram com os pais durante um certo tempo. Na verdade, tudo o que eles têm, eles apreendem desses grandes seres que são os pais, né? Então, logicamente que eles vão repetir ou eles vão seguir os ensinamentos que foram colhidos por esses dois seres. Quando a criança ela se transforma no adulto e ela assume a responsabilidade pela sua vida, aí cessa um pouco daquilo que os pais podem fazer em relação a esse filho. Num primeiro momento, se ele tem consciência, se ele ainda tem consciência de que ele está nesse caminho perigoso, né, ele sendo maior, o que os pais podem fazer é eles se resolverem. Ou seja, os pais podem eles virem para a constelação e entender qual que é a dinâmica que está afetando o filho. Porque em qualquer momento, um pai ou uma mãe, que são dentro do mesmo sistema familiar do filho, eles podem fazer essa compreensão da dinâmica que está acontecendo. Porque o que acontece muitas vezes é que os filhos acabam tentando resolver os problemas dos pais. É a dinâmica da constelação que a gente observa, né? Então o filho vai olhar para qual que é o sofrimento, qual que é a dor dos pais e vai tentar resolver. Uma vez que os pais consigam eles mesmos entender essa questão, essa dinâmica, eles vão naturalmente aliviar a pressão em cima do filho. Porque eles já conseguiram resolver a questão. Então o filho não precisa mais, né, fazer esse prosseguimento. O que acontece no caso de filhos maiores é que eles já assumiram, né, essa propensão para a vida. Eu costumo brincar, eles já compraram o peixe já é deles, né? Então em algum momento esse filho vai ter que olhar para suas questões. Mas nada impede de que os pais possam aliviar a pressão em cima desse filho. E nesse caso, esse alívio seria o quê? Os pais podem passar pelo processo da constelação, mesmo que o filho não queira, e aí observar para ver o que eles podem olhar? É isso que eu estou explicando. Porque dentro da dinâmica da sistemática familiar, a gente vê que as histórias vão se repetindo. Sim. É muito comum, por exemplo, meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, e eu estou caminhando também para o alcoolismo, né? Ou seja, eu estou, na verdade, repetindo um padrão de comportamento do sistema familiar, certo? Então, eu, enquanto pai, se eu olho para essa questão, porque eu, apesar de ser maior, eu fiz o mesmo movimento que o meu filho está fazendo. Sim. Né? Na verdade, o meu filho, ele está tentando resolver a situação como eu também tentei resolver. E talvez eu não tenha conseguido resolver essa questão. Então, numa constelação familiar, eu vou olhar então para essa dinâmica que está sobre mim. Né? E se eu conseguir olhar, se eu conseguir tomar consciência e liberar, naturalmente eu vou aliviar o meu filho. Funciona assim. Né? Então, a qualquer momento, os pais podem fazer isso dentro das suas próprias dinâmicas. Né? Não vou dizer que isso vai resolver a questão do filho, mas vai aliviar bastante. Porque muitas das pressões que o filho sofre vêm da dinâmica dos pais. Eu estou te perguntando isso, Isis, porque às vezes, pelo filho estar nessa situação, o convívio com os pais não é tão amoroso mais. Então, os pais não sabem nem, a mãe não sabe nem como é que eu vou chegar no meu filho, se eu não tenho mais essa conexão com ele. Como que eu posso falar para ele que a constelação familiar é um negócio bom? Porque justamente, quando eu falar assim, a constelação familiar é bom, ele pode responder, então vai você. E é bom que ela vá, né? Porque para ela vai ser bom. Exatamente. É justamente isso, né? Porque muitas vezes a gente está tentando salvar o outro. Mesmo que seja nosso filho, nós estamos tentando salvar o outro. Mas entenda que esse filho ele está nessa posição porque alguma coisa chamou a atenção do coração dele. Ele está buscando também alguma coisa que não foi encontrado. Então, nós, enquanto pais, podemos olhar para as nossas questões. Porque provavelmente o comportamento que o filho está tendo é o mesmo comportamento que você teve em relação ao seu pai e à sua mãe. Alguma questão passou despercebida por aí. Então, é muito legal e é muito importante que nós
procuremos a constelação para resolver os nossos problemas. E uma vez que a gente consiga resolver os nossos, naturalmente a gente alivia o problema dos outros. Nesse sentido. Ok. Nesse sentido. Mesmo que o filho não queira, ele vai se sentir aliviado, ele vai se sentir menos pressionado se eu consigo resolver as minhas questões. Né? Dentro dessa dinâmica da repetição desses padrões. Tá? E o convite poderia ser assim? Falar para o filho assim, ó, vamos fazer junto essa constelação familiar? Sim, e é importante que os pais façam isso, mas veja bem, os pais não podem pedir para que o filho faça a constelação se os pais não fizeram, né? Seria um contrassenso, né? Como é que você fala, ó, isso é bom para você, não é bom para mim? Por isso que é legal, de repente, dentro de uma dinâmica que é essa que você apresentou, que os pais venham e olhem para as suas questões. Porque aí ele pode falar, não, eu fiz, e isso me ajudou bastante. E é uma proposta para que o filho faça. Sim. O filho pode, logicamente, aceitar ou não, mas a parte que lhe cabe já foi feita, e você conseguiu. Você vai se sentir mais aliviado, inclusive podendo olhar para o filho de uma outra forma. Porque a tomada de consciência é justamente isso, você compreender essas dinâmicas e essas questões. Né? Uma coisa também que vem bastante do pai ou da mãe, ela fala assim, eu não sei onde que eu errei. Quem seria o culpado aí nessa situação? E aí é muito interessante essa pergunta, porque em constelação a gente não busca culpados. Não se trata de culpado. A gente não está buscando culpado. Quem busca culpado é a vítima. Né? O que a gente faz em constelação, olhando para essas dinâmicas que acontecem, é entender o motivo original de tudo isso. Talvez, e muitas vezes, a situação original ela aconteceu por força das circunstâncias. E aconteceu. Naquele momento era importante, era necessário, até para a sobrevivência, que isso acontecesse. Hoje talvez não seja mais. Mas não se trata de culpados. Não se trata de eleger alguém que foi responsável por tudo isso, mas de olhar para todos os fatos, todos os acontecimentos e dar um lugar para aquilo que já aconteceu. É muito comum, por exemplo, na dinâmica, por exemplo, de suicidas. Né? A gente vai atender casos de suicídio e a gente percebe que o filho procurou esse caminho. E você vai olhar para os pais também tentaram, mesmo que inconscientemente tentaram isso. E você vai procurando mais na frente, você percebe que também dentro do sistema familiar, várias pessoas tentaram isso. Então existe um chavão que diz, aquilo que o pai tentou e não conseguiu, o filho vai tentar e talvez consiga. A mesma coisa do vício. O vício está indicando que existe uma desordem no sistema familiar. Porque ninguém se lança ao vício se ela está bem. Né? Tem um grande mestre que fala assim, a pessoa que está feliz, a pessoa que está bem consigo mesma, ela flui na vida, ela não perturba ninguém. Então, se aquela pessoa está procurando um vício, é porque existe uma demanda interna em relação a isso. Existe alguma coisa que precisa ser preenchida. Né? Tá? E a gente vai olhar para isso. Tá? E no caso, às vezes a pessoa que vai procurar, como ela não entende, ela tem medo. Ela vai ser exposta a, você é viciado. Isso acontece em constelação? Não, a gente como eu já falei em outros vídeos, numa sessão de constelação, a gente vai primar pelo não julgamento. A gente não julga nada. Não nos compete julgar. Até porque, quanto menos eu souber da história, é melhor. Então, a gente vai entrar num espaço de neutralidade. Aconteceu. Quem sou eu para julgar ser melhor do que você, ser melhor do que aquela pessoa? Não. Se aquela pessoa está num conflito, ela tem boas razões para estar num conflito. E a gente respeita, óbvio, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, cada um dentro dos seus espaços, seu quadrado. Mas todos nós temos dificuldades. Existem questões que para nós são irrespondíveis, né? E a gente precisa do auxílio externo. A questão do vício também. Aquela questão está sendo ali movimentada por uma série de coisas. Mas quem sou eu para julgar que aquela pessoa é melhor ou não do que eu? Então a gente não julga.
E na constelação nós temos diversas formas de fazer. A gente pode fazer num grupo, num sistema coletivo. Mesmo no sistema coletivo, a gente pode fazer uma temática oculta, ou seja, que ninguém saiba o que está acontecendo e funciona do mesmo jeito. E a gente pode fazer também atendimentos individuais, quando os casos requerem mesmo mais sigilo, mais cuidado, ou que talvez o tema não seja muito interessante, que seja aberto. Então, existem várias formas da gente realizar uma constelação, tá? Todas com vista a proporcionar àquela pessoa condições de que ela tenha suporte para resolver as suas questões. Ótimo. Ficou alguma pergunta que eu não te fiz, você queria colocar antes da gente encerrar? Então, esse assunto é muito amplo mesmo, e requer muitas outras avaliações. A gente está falando assim de forma bem genérica, né? E sempre lembrando que cada caso é um caso. Talvez aquela pessoa que se enveredou por um vício, ele tenha uma demanda. Aquela outra pessoa que também se enveredou pelo vício tenha outra demanda. Né? Mas dentro daquilo que a gente conhece enquanto constelação familiar, a gente entende que as demandas estão sempre conectadas com o sistema familiar. E a gente precisa olhar então para essa dor do sistema. Os filhos, eles olham de maneira assim muito amorosa para a dor do sistema. Então, se a gente quer descobrir qual que é a desarmonia, o desequilíbrio que está acontecendo naquele sistema familiar, é interessante a gente olhar para as crianças. Os filhos fazem isso de forma magistral. Então, quando o filho traz esse sintoma, quer seja do vício, ou da depressão, ou de repente de uma obesidade, né? Tudo isso são questões que envolvem justamente o sistema familiar. Às vezes é uma dificuldade na fala, né? Tudo isso tem a ver com o quê? Com questões que não foram resolvidas dentro desse sistema familiar. E que o filho está olhando para isso. O filho não é um rebelde sem causa própria, né? O filho, ou essa pessoa, ela está olhando para a dor do sistema. E quando a gente descobre qual que é essa dor, a gente pode aliviar isso, né? Essa que é a principal, vamos dizer assim, a principal proposta da constelação familiar. Verificar, olhar para essas dores que estão acontecendo. Porque se você não olhar, o seu filho vai tentar olhar. Se ele não conseguir olhar, o filho dele vai tentar olhar. Nessa dinâmica de repetir os comportamentos. Então, quanto antes a gente puder aliviar, encerrar esse ciclo de repetições, melhor. Então eu convido você que está me assistindo, a você procurar a constelação familiar ou outra terapia para olhar para as suas questões. Não deixa a coisa passar, não. E não se engane, porque a morte não atrapalha nada. A gente tem a ilusão de que a morte vai resolver. Não, não resolve nada. As coisas vão passando de geração em geração, porque elas precisam ser olhadas. O sistema precisa se reequilibrar novamente. Gratidão então, Isis. Vou deixar todos os contatos aqui embaixo, Isso. Link na descrição também, vai estar tudo aí, teus canais, como entrar em contato, e aquelas pessoas que estão muito longe também poderão ter algum contato contigo online, né? Isso, e dentro dessa temática que você trouxe, as pessoas podem também fazer perguntas aqui no canal, né, e eu vou respondendo na medida do possível. Podem também entrar em contato comigo diretamente, trazendo essas questões. Podem vir aqui no Lua Crescente, conhecer o trabalho das constelações da forma presencial e coletiva, ou se estiver distante, impossibilitado, a gente pode fazer também uma sessão individual online. Fechou. Valeu. Gratidão.